Fala meu amigo, fala minha amiga, fala você que está me acompanhando aqui nesse canal e há muito tempo não vê um vídeo meu aqui. Eu já quero pedir a você aí, né, que me perdoe, mas que também dê o seu like, deixe um comentário para que eu possa me sentir mais incentivado a dar continuidade aí nesse trabalho aí que tá aí desenrolando. Me ajudem a crescer nesse canal aqui. Mas eu queria compartilhar uma palavra hoje com você recém-convertido. Você que aceitou Jesus agora recentemente, está aí empolgado, animado por viver a presença de Deus, e é isso mesmo. Esteja muito animado, muito empolgado, porque a palavra de Deus diz que na presença dele há abundância de alegria, né? E eu quero convidar você a permanecer com os seus olhos em Deus e que você entenda algo profundo, que ministério não é um lugar. Ministério não é, sabe, o púlpito. Ministério não é um título. Ministério é uma vida rendida aos pés de Jesus. Guarda isso no seu coração, guarda isso para a sua história, guarda isso para a sua caminhada, porque ministério é seguir a Jesus. O trabalho é a vida entregue, prostrada diante de Deus todos os dias. O que Deus está fazendo na sua vida hoje é algo marcante, é algo impactante. É como nós estudamos nas histórias antes e depois de Cristo. A sua vida era uma coisa antes de Jesus e agora ela é outra coisa depois de Cristo. Então, você agora está experimentando algo novo agora depois de Cristo. Isso é maravilhoso. E isso nos impulsiona a testemunhar, a contar para todo mundo, a tomarmos nome de chato, inconvenientes e de que agora tudo nosso é Jesus, não é verdade? E isso é muito bom e isso deve nunca acabar, mas você precisa estar olhando na direção correta. Eu quero que você entenda que eu também outrora, assim como você, né, tive esse primeiro contato e fui assim entusiasmado de uma forma absurda e vivi intensamente, vivo até hoje, mas eu quero preparar você para algumas coisas que surgirão no decorrer da caminhada e que você não perca o sentido. O primeiro ponto que eu quero combinar com você aqui é que você entenda que chamado e que ministério não é um lugar. Ministério e chamado não é um lugar, entende? Não é um endereço, não é um país chamado. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele fala, siga-me. Amém? Ele diz, siga-me. E é isso, esse é o chamado. O chamado é para seguir Jesus. O chamado é para poder pisar onde ele pisou, é tê-lo como exemplo, é se esforçar todos os dias em viver como ele viveu. Amém? É isso o chamado. O chamado, ele não tem a ver com lugar. Não é um endereço. Chamado não é uma nação. Chamado é viver uma vida em direção a Jesus. Então, meu querido, que você não tire os seus olhos de Jesus, né? O seu pastor, a sua pastora, esse líder de jovem, essa pessoa que hoje está sendo usada por Deus para poder te discipular, para te ensinar a palavra, eles são fundamentais nesse primeiro momento da sua caminhada, nessa sua trajetória, mas entenda que os seus olhos precisam estar em Cristo. Isso não isenta estas pessoas, estas lideranças de terem um bom testemunho, de terem o comprometimento de viverem rendidos a Deus, sendo um referencial para a sua vida. Mas é responsabilidade sua manter os seus olhos em Deus, porque amanhã, se um desses líderes deslizarem no caminho ou fizerem algo que trará decepção ao seu coração, você permanecerá em Jesus, porque os seus olhos sempre estiveram em Jesus. O problema das nossas decepções é porque colocamos expectativa nas pessoas, e as pessoas são como nós,
são falhas e também sujeitas a erros. E nós precisamos ter o nosso olhar em Jesus, para que nessa caminhada, até que ele venha, ou que dormimos nele, nós não venhamos nos afastar de Cristo. Então, entenda isso. Primeiro ponto, ministério não é um lugar, não é um endereço, mas é um siga-me, é um seguir a Jesus. Hoje você está aí feliz contando do seu testemunho, você está aí falando que você era um filho desobediente e agora está obedecendo aos seus pais, você era dependente químico e agora não é mais, você era dependente do álcool e não é mais, você fazia isso, aquilo, não faz mais, aquele que mentia, né, não está mentindo mais, roubava e não rouba mais. Então a sua vida ela vem sendo transformada, as pessoas estão impactadas com essa transformação da sua vida e hoje esse tem sido o seu testemunho, contar aquilo que Deus fez. Mas entenda que muitos, eles acham que testemunhar é ficar contando do passado. Mas o maior testemunho é o presente, é o agora, é a transformação diária e contínua que Jesus faz em nossas vidas nele. Você precisa se agarrar em ser uma nova criatura todos os dias. Os anos vão passar, eu não sei há quanto tempo você está na presença de Deus como um cristão, não sei se é 1 ano, 1 mês, 6 meses, 2 anos, 3, não sei, mas o que você precisa entender é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, precisa ser diário. Precisa ser contínuo, precisa ser em todo tempo e intencional. Então você não pode se acomodar jamais a ficar contando como era a sua vida. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas estão aguardando a manifestação de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas esperam Cristo a todo tempo. E a todo tempo nós precisamos estar prontos a dar testemunho de Cristo em nós. E esse testemunho, ele é vivenciado no contato diário com as pessoas à nossa volta. Então, Cristo vai ser revelado na sua vida a partir do momento em que a sua conduta, a sua postura, eu quero dizer, sem que você muitas das vezes abra a sua boca para falar um versículo, dar um glória a Deus, falar aleluia, as pessoas serão impactadas pela presença de Deus na sua vida. Então entenda que o primeiro chamado não é endereço, e o segundo eu quero falar para você que você vai conseguir viver esse chamado de seguir a Jesus por meio de oração. Você nunca pode perder a presença de Deus deixando de orar. Você precisa ter uma vida contínua de oração. Você precisa falar com Jesus todos os dias, como você está falando hoje, como você levanta pela madrugada para poder marcar a sua Bíblia, para riscar aí esse versículo, para poder colocar a data sobre essa palavra aí, falando, olha, Deus está falando comigo hoje, Deus está me prometendo assim. Eu quero falar para você que isso continuará acontecendo na sua vida, o seu chamado, ele vai continuar sendo sustentado se você não deixar de orar. De ter comunhão com Deus, de lançar sobre Deus suas preocupações, de lançar sobre Deus suas ansiedades, de falar com Ele sobre aquilo que te angustia, aquilo que te alegra, aquilo que você almeja. Você precisará continuamente derramar o seu coração diante dele. E entenda que esse derramar, essa oração, ela precisará ser feita não apenas em um endereço. Não apenas na igreja, não apenas no culto da oração, não apenas durante a noite, mas você vai ter que aprender a orar como está orando agora, sem cessar. Dentro dos ônibus, no lugar do seu trabalho. Como você vai fazer isso? Você vai ficar orando feito um louco, abrindo a boca? Então, não, você vai orar com discernimento de espírito, com entendimento da palavra,
com sabedoria, com temor de Deus, fechando a porta do teu quarto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer você se fecha para o mundo e se abre para Deus em diferente lugar que você esteja. É claro que é necessário manter um lugar de oração. É claro que é importante você ter, como talvez você já tenha assistido, o seu quarto secreto, o seu lugar de devocional, o seu lugar de se prostrar, de se quebrantar e de chorar diante dele. Isso precisará ser levado muito a sério para que você consiga manter o seu ministério de seguir Jesus sempre de pé. Em terceiro lugar, eu quero falar para você que o testemunho de hoje fala muito mais que o testemunho de ontem. Então, eu quero falar para você que eu outrora fui usuário de droga, eu fui usuário de álcool, fiz tanta coisa errada na minha vida, e ficar falando do que eu era não muda quem eu sou agora. Eu preciso agora dar continuidade no meu relacionamento com Jesus, porque Deus continuará transformando a minha vida, me santificando continuamente, quando eu também não deixar de estar atento ao que se passa em minha mente, o que se passa em meu coração, o que se passa nos meus sentimentos, não me entregando, às minhas próprias vontades e desejos, porque muitos dos meus desejos são contra a palavra de Deus, como você bem já entendeu nesse momento de início de conversão. Como que eu vou deixar isso? Como que eu vou parar com aquilo? Entenda, você é uma nova criatura e você precisa agir como um novo ser chamado para viver em novidade de vida. E novidade de vida é você contrariar aquilo que outrora você vivia escravo, você não conseguia não viver, não fazer. Agora, com o Espírito Santo na sua vida, ele te dá graça, capacitação para dizer não ao pecado, para dizer não aos vícios, até que você vai chegar um momento que não mais se lembrará que fumava, que bebia, que fazia isso ou aquilo, porque a ação de Deus, ela é plena, Eu sou testemunha disso. Mas eu quero que você se concentre em permanecer com o seu olho fixo em Jesus. Abençoe a vida das pessoas que estão à sua volta, curta, a sua liderança, mas entenda que quem morreu na cruz por você foi Jesus, e ele é quem deve ser imitado. É ele em que você tem que se espelhar. E eu digo isso porque nessa minha trajetória, na minha caminhada, muitas coisas aconteceram. E se eu não tivesse com os meus olhos em Jesus, talvez eu estaria desviado. Talvez eu estaria longe da graça. Porque muitas pessoas que me ensinaram como agir e fazer, também com o que elas erraram, eu aprendi o que não fazer. E assim, eu nesse caminho também ensinei as pessoas a fazer o que é preciso ser feito, e talvez em alguma escolha que eu fiz tenha decepcionado pessoas. E estas pessoas, ao me verem agir não mais igual elas gostariam que eu agisse, e se decepcionaram. Então, nosso olhar precisa estar em Cristo, porque eu digo não só por questões, às vezes, de um mau testemunho, mas por conta de entendimento, por conta de compreensão, por conta de caminhada. Hoje quem está com você pode ser que amanhã não estará, e isso não quer dizer que ambos se desviaram. É necessário que na vida com Jesus, você recém-convertido e nós que já estamos há mais tempos em Deus, tenhamos o entendimento de que a igreja, ela vai ser reconhecida pelo amor. Ela não será conhecida por sinais, prodígios e maravilhas, ou por quanto aquela igreja é rica financeiramente. Ela será conhecida como igreja do Senhor pelo amor. E nós precisamos cultivar o amor. Nós precisamos exercer a paciência, a longanimidade, nós
a fidelidade, a lealdade. Nós precisamos desenvolver em nós ou permitir que o Espírito Santo haja nas nossas vidas de forma a nos fazer novos convertidos todos os dias. Então você recém-convertido, entenda isso e nunca perca Jesus de vista. E você que já aí está velho, né, de banco, está aí apontando o dedo, está aí reclamando do A, do B e do C, se esquecendo de que Cristo em você é a esperança da glória. Enquanto, né, você fica aí chateado porque você não tem essa ou aquela oportunidade, você está deixando de viver a comunhão. Você está querendo oportunidade porque ainda não entendeu que o chamado não é o púlpito, o chamado não é a escala, o chamado não é o dia em que você prega ou canta. O chamado é seguir Jesus todos os dias, é morrer para si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. O chamado é permitir que Jesus seja visto, que ele seja revelado na sua situação, na sua circunstância, no seu momento, na sua casa, na sua vizinhança. Esse é o chamado. O chamado é que as pessoas vejam Jesus em nós, é que elas leiam a Bíblia nas nossas vidas. Então, você muitas das vezes está aí parado, estagnado, está aí, sabe, querendo uma oportunidade para manifestar aquilo que você entendeu que Deus tem para fazer na sua vida e o que Deus te chamou para viver, querido, é a presença dele. É andar com ele. Então eu quero deixar aqui essa mensagem para você que está começando agora a sua caminhada com Jesus. Nunca perca Jesus de vista. E eu quero falar para você que nesses anos de caminhada se perdeu porque tirou os olhos de Cristo, colocou os olhos no homem e culpa as pessoas porque o seu ministério não andou, porque o seu ministério está parado. Entenda, o seu ministério está parado se você parou de seguir Jesus. Se você parou de reagir como Jesus reage, se você parou de oferecer às pessoas a misericórdia que você recebe de Deus, o perdão que você recebe de Deus, o amor que você recebe de Deus, se você parou de viver a vida e a vida em abundância conquistada em Cristo Jesus, se você deixou de ser esta nova criatura, então o seu ministério está parado. O seu ministério não parou quando você parou de pregar porque alguém disse que você não vai pregar, ou quando alguém simplesmente não mais te convidou para ministrar o louvor. O seu ministério está parado, ainda que você está indo todos os dias na igreja, ainda que você todos os dias está cumprindo a escala do louvor, a escala da pregação, a escala do diaconato, você está em todos os congressos, você é voluntário em tantas coisas na sua vida, mas se Cristo não é revelado na sua história, no seu dia a dia, longe desse endereço da igreja, né? Você não está vivendo de fato o chamado, o ministério, que é crer em Jesus Cristo, que é obedecer e guardar os seus mandamentos. Então, querido, que você agora, no nome de Jesus Cristo, tenha dos olhos todas as escamas caídas por terra, tudo aquilo que é uma fortaleza no seu entendimento, na sua mente, tudo aquilo que tem travado, né, você de se render ao amor de Deus, que caia por terra em nome de Jesus e que você volte a andar, volte a viver, porque a palavra de Deus diz que não fomos nós que chamamos ele, mas ele é quem nos chamou, é ele que nos destinou para que nós possamos ir e dar frutos e que os nossos frutos permaneçam. Então, no nome de Jesus, volte os seus olhos para Deus, deixe de ser essa pessoa amargurada, deixe de ser essa pessoa, sabe, melancólica ao ponto de estar aí, sabe, triste por conta de que as pessoas não estão te vendo. Entenda que servir Jesus é Ele, o reconhecimento vem dele. Para de querer os holofotes, para de querer ser visto por homens, reconhecido por pessoas. Volte o seu coração a Jesus e sirva-o, sabe, com inteireza de coração, com integridade, fazendo sempre para ele e não para os homens. Deus abençoe você, meu amigo recém-convertido, meu irmão em Cristo Jesus.
Você que já está aí há anos servindo ao Senhor, e eu preciso da sua ajuda, sabe? Deixa aí o seu like, me segue, me mande aí uma mensagem, deixa aí alguma coisa escrito para que eu possa ler e também aprender e ser edificado pela sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.